Oi, meu nome é João Paulo, sou de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Na nossa região, muita gente já ouviu falar de um lugar específico onde coisas estranhas acontecem. Foi ali, numa casinha abandonada nos arredores, que eu vivi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Numa sexta-feira à noite, depois de uma festa na cidade, eu e alguns amigos, cheios de coragem e um pouco de curiosidade, decidimos explorar o local. Diziam que o lugar era assombrado e que muitos evitavam passar por lá mesmo durante o dia. Quando chegamos, o silêncio tomava conta, quebrado apenas pelo som distante do vento e o barulho de folhas secas sob nossos pés. À medida que nos aproximávamos da casa, parecia que o ar ficava mais denso, e uma sensação incômoda de que algo nos observava começou a crescer. Era como se aquela escuridão tivesse uma presença. Ao entrar, o cheiro de mofo e madeira velha nos envolveu. A casa era pequena, com móveis abandonados e cobertos de poeira, como se ninguém pisasse ali há décadas. Os poucos passos que dávamos pareciam ecoar, amplificando o silêncio em volta. Um dos amigos sugeriu subir as escadas para explorar o segundo andar, mas, ao darmos os primeiros passos, ouvimos um barulho seco e forte vindo de uma das portas no corredor. Olhamos uns para os outros, tentando esconder o medo, mas a verdade é que o coração de cada um já batia disparado. Continuamos andando, tentando ignorar a sensação de que algo estava ali com a gente. De repente, ouvimos passos no andar de cima, como se alguém estivesse andando, arrastando os pés pesadamente. Olhamos para a escada, tentando entender o que estava acontecendo, mas ninguém teve coragem de subir. A tensão era tão forte que até mesmo o menor ruído fazia todos saltarem de susto. Tentávamos rir para aliviar o clima, mas o desconforto era evidente. Sentíamos como se algo estivesse se aproximando de nós, lentamente, invisível e ameaçador. Então, sem aviso, a porta da frente se fechou com um estrondo, como se tivesse sido empurrada com força. Um dos meus amigos tentou abri-la de novo, mas parecia trancada. Foi quando ouvimos alguém sussurrando nossos nomes, baixinho, quase imperceptível, vindo de algum canto escuro da casa. Em pânico, começamos a chamar uns aos outros para garantir que estávamos todos ali. A cada segundo, a sensação de estar sendo observado ficava mais insuportável. Decidimos que já era hora de sair, mas parecia que a casa nos segurava, impedindo qualquer fuga. Quando finalmente conseguimos abrir a porta e saímos correndo para fora, o ar parecia mais leve, mas o medo não passava. Olhamos para trás e vimos uma sombra no segundo andar, observando a nossa saída. Ninguém falou nada no caminho de volta, mas todos sabíamos que tínhamos visto algo que não era deste mundo. Desde aquela noite, prometemos nunca mais voltar lá, mas o mistério daquela casinha abandonada continua atormentando cada um de nós. Depois daquela noite, todos nós voltamos para casa em completo silêncio. A adrenalina ainda corria pelo corpo, mas o medo era tanto que ninguém ousava comentar o que havia acontecido. Por dias, tentamos não tocar no assunto, mas a experiência parecia crescer em nossas mentes, tomando cada detalhe e transformando-o em algo ainda mais sombrio. Era como se, ao tentar esquecer, estivéssemos apenas alimentando algo invisível e muito real. Algumas semanas se passaram, e eu comecei a notar coisas estranhas acontecendo em minha casa. Sons leves, quase imperceptíveis, vinham do corredor durante a madrugada. Portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam abertas, e sombras pareciam dançar no canto dos olhos, desaparecendo quando eu virava para encará-las. Achei que era o medo falando mais alto, mas uma noite tive a certeza de que algo estava comigo. Estava deitado, quase pegando no sono, quando senti um peso sobre o peito. Abri os olhos, paralisado, e vi uma figura negra pairando acima de mim. Seus olhos eram profundos e vazios, mas pareciam me observar, analisando cada centímetro da minha alma. Tentei me mover, gritar, mas o peso era imenso, e a única coisa que eu conseguia fazer era olhar. A figura desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas a sensação de opressão ficou comigo. Contei para meus amigos no dia seguinte, e, para minha surpresa, todos tinham passado por experiências semelhantes. Cada um deles relatou uma presença, uma sombra, um sussurro que aparecia no silêncio da noite. Parecia que, ao entrar naquela casa, tínhamos trazido algo de lá, algo que se agarrava a nós,
como se fossemos uma espécie de ligação com o mundo exterior. Um dos meus amigos, Carlos, sugeriu que procurássemos uma senhora conhecida na região, uma benzedeira que, segundo dizem, tinha poderes para afastar espíritos e energias ruins. Relutamos, mas a situação se tornava cada vez mais insustentável. Fomos até ela em um sábado pela manhã e, ao ouvir nossa história, seu semblante sério ficou ainda mais sombrio. Ela nos alertou que alguns lugares guardam lembranças e memórias das almas que os habitam, e que, muitas vezes, essas memórias podem se apegar àqueles que se aproximam demais. Ela nos explicou que o lugar onde fomos era conhecido por abrigar tragédias e sofrimentos antigos, e que, talvez, tivéssemos acordado algo que preferia continuar adormecido. A benzedeira fez uma oração e preparou um banho de ervas para cada um de nós, dizendo que aquilo ajudaria a afastar qualquer energia ruim que estivesse nos acompanhando. Nos instruiu a não voltar ao lugar e a deixar que o tempo apagasse o que havíamos despertado. Seguimos seus conselhos e, aos poucos, os fenômenos em nossas casas começaram a diminuir. As sombras já não apareciam e os sussurros foram se apagando, como se estivéssemos finalmente sendo deixados em paz. No entanto, até hoje, nenhum de nós tem coragem de passar perto daquela casa abandonada. Ela permanece lá, quieta, como se estivesse esperando por outros curiosos para viver a mesma experiência sombria. E, toda vez que ouço histórias de outros jovens que se aventuram naquela direção, sinto um arrepio percorrer minha espinha, porque sei que, de alguma forma, deixamos um pedaço de nós naquele lugar e levamos um pedaço dele para sempre. Os anos se passaram, mas aquela noite nunca nos deixou completamente. A cada vez que o assunto voltava nas rodas de conversa, sentíamos um arrepio coletivo e uma estranha conexão, quase como se aquela experiência tivesse nos marcado de uma forma que não podíamos explicar. Até mesmo quando estávamos sozinhos, em momentos de silêncio, cada um de nós confessava ainda sentir, de vez em quando, uma presença sutil, um frio que surgia sem motivo, ou até ouvir aquele mesmo sussurro que ouvimos na casa. Era como se o lugar tivesse nos marcado com um segredo sombrio, algo que não nos abandonaria tão cedo. Mas o pior estava por vir. Uma noite, Carlos, o amigo que havia nos levado à benzedeira, nos mandou uma mensagem desesperada. Ele dizia que o sonho havia voltado, o mesmo pesadelo que todos nós havíamos tido após a noite na casa abandonada. No sonho, estávamos novamente naquela sala escura, presos, ouvindo os passos do andar de cima e sentindo o mesmo peso no ar. Mas, desta vez, algo diferente acontecia. No pesadelo, uma porta se abria lentamente, revelando um quarto iluminado apenas pela luz da lua. Dentro, havia uma figura imóvel, de costas para nós, olhando para o chão. Na manhã seguinte, tentamos acalmá-lo, dizendo que poderia ser só uma coincidência, que todos temos pesadelos estranhos de vez em quando. Mas, no fundo, sabíamos que não era só isso. A partir daquele dia, cada um de nós passou a ter o mesmo sonho, um por um. A figura no quarto, antes apenas uma sombra imóvel, parecia ganhar vida a cada vez que o sonho se repetia. O mais assustador era que, em algumas noites, todos sonhávamos ao mesmo tempo e acordávamos com a mesma sensação. Uma presença em nossos quartos, silenciosa, quase imperceptível, mas inegavelmente ali. Incapazes de suportar o tormento, decidimos que era hora de acabar com aquilo de uma vez por todas. Nos reunimos e resolvemos voltar à casa abandonada. Nosso plano era enfrentar o que quer que estivesse lá, convencidos de que talvez só assim conseguiríamos encerrar essa história. Chegamos no fim da tarde, pouco antes do pôr do sol, enquanto uma névoa começava a se formar ao redor da casa. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos próprios passos, lentos e hesitantes. Ao entrarmos, notamos que algo havia mudado. A casa estava ainda mais deteriorada, como se o tempo tivesse passado de forma acelerada desde nossa última visita. As paredes, antes apenas rachadas, agora estavam cobertas de musgo, e o chão rangia a cada passo, como se estivesse prestes a ceder. Subimos as escadas, o coração batendo forte, até chegarmos ao corredor onde tínhamos ouvido os passos da outra vez. O ar era quase irrespirável, e a sensação de estar sendo observado era mais intensa do que nunca. Ao nos aproximarmos do quarto do sonho, a porta, como nos pesadelos, começou a se abrir lentamente,
revelando o mesmo cenário sombrio. A figura estava lá, de costas para nós, exatamente como no sonho. Parados à entrada, sentimos um misto de pavor e fascinação. Lentamente, a figura começou a se mover, virando-se em nossa direção. Mas, ao invés de um rosto, havia apenas um vazio, um espaço negro e sem forma, que parecia sugar a pouca luz que havia no ambiente. Aquela ausência nos encarava de volta, como se pudesse ver tudo o que éramos e tudo o que temíamos. Em pânico, corremos para fora da casa, e só paramos ao chegar na estrada de volta à cidade. Desde aquele dia, juramos nunca mais falar sobre o que aconteceu. Mas, às vezes, ainda acordamos no meio da noite, com a sensação de que algo nos observa da escuridão. Algo que espera pacientemente, na casa abandonada de Mossoró, por aqueles que ousam despertar seus segredos mais profundos e perigosos. Após aquela última visita, tentamos retomar nossas vidas, mas algo sombrio continuava pairando sobre nós. Mesmo após anos, o sentimento de que algo invisível nos seguia era constante. Cada um de nós, de alguma forma, sentia-se mais isolado, como se carregássemos uma sombra que os outros não conseguiam ver. Evitávamos comentar sobre aquela noite e tentávamos manter as lembranças enterradas. Mas isso parecia apenas fortalecer o peso da experiência. Alguns de nós começaram a notar uma presença que parecia segui-los mesmo durante o dia. Marcos, um dos amigos mais céticos do grupo, relatou que, enquanto caminhava sozinho pela cidade, sentiu uma mão fria pousar em seu ombro. Quando olhou para trás, não havia ninguém ali. A sensação de ser observado se intensificava, especialmente ao anoitecer, como se algo estivesse aguardando pacientemente, oculto nas sombras, pronto para surgir. Carlos, por sua vez, notou vultos nos espelhos de casa, e passou a evitá-los ao máximo, cobria-os com lençóis, e à noite, nem mesmo se aproximava deles. Certa vez, durante uma madrugada chuvosa, recebi uma ligação de Ana, outra amiga do grupo, que estava em completo desespero. Ela dizia que acordara ao som de sussurros, e que, ao abrir os olhos, viu a mesma figura do sonho, parada ao pé de sua cama. A criatura não tinha rosto, mas, de alguma forma, transmitia uma sensação de profunda tristeza, misturada com uma angústia sufocante. A figura desapareceu em segundos, mas Ana ficou em choque, com medo até de piscar os olhos, como se, a qualquer momento, aquilo pudesse retornar. Percebendo que o tormento não passaria, decidimos buscar uma ajuda mais profunda. Voltamos à benzedeira, que nos recomendou procurar um padre local, conhecido por realizar exorcismos e rituais de proteção. Fomos até ele, e, ao ouvir nossa história, ele nos advertiu seriamente. Disse que lugares como aquela casa muitas vezes servem de portais, locais onde almas perturbadas permanecem presas, buscando uma conexão com o mundo dos vivos. Ele explicou que ao entrarmos ali, especialmente de forma desrespeitosa, poderíamos ter despertado uma dessas entidades, que agora nos via como uma forma de escapar de seu tormento. O padre realizou uma série de rituais de proteção em cada um de nós, mas advertiu que, para realmente nos libertarmos, precisaríamos fazer algo ainda mais difícil: enfrentar nossos próprios medos e arrependimentos em relação ao que aconteceu. Acreditávamos que a casa estava apenas cheia de histórias, que os rumores eram exagerados. Mas, ao desafiá-la, cruzamos uma linha e perturbamos algo que, até hoje, ninguém compreende. Desde os rituais, a sensação de terror diminuiu, e a maioria de nós parou de sentir a presença constante. Porém, aquela noite permanece em nossas memórias como uma marca indelével. Mossoró nunca mais foi a mesma para nós. Cada vez que passamos pela estrada que leva à casa, evitamos olhar em sua direção, mas, no fundo, sabemos que ela ainda está lá, esperando silenciosamente. Há uma lenda local agora, sobre jovens curiosos que ousaram invadir um lugar esquecido e despertaram algo que não deveria ser tocado. E sempre que alguém pergunta sobre o que aconteceu naquela noite, a única coisa que podemos fazer é nos entreolhar em silêncio, conscientes de que certas histórias devem permanecer nas sombras, porque, de alguma forma, ela ainda nos observa e nunca nos deixará ir completamente. Foi como se algo estivesse sentado em cima de mim, impedindo-me de respirar. Eu abri os olhos, ali,
Na penumbra do quarto, vi uma sombra sem rosto pairando sobre mim, seus contornos indefinidos tremendo como fumaça. Meu coração disparava, mas o corpo parecia paralisado, congelado pelo terror. Quando finalmente consegui gritar, a sombra se dissipou, como se nunca estive ali. Na manhã seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um pesadelo, mas o medo continuava impregnado no meu corpo, como se uma parte daquela casinha abandonada me tivesse seguido para casa. Contei o que aconteceu aos meus amigos e descobri que eles também estavam acontecendo por coisas parecidas. Um deles ouvia risadas baixas e sussurrantes durante a noite, enquanto o outro sentia toques frios, quase como mãos invisíveis, que o acordava assustado. A sensação de sermos observados estava sempre ali, como uma presença constante e ameaçadora. Aos poucos, cada um de nós foi percebendo que aquele lugar havia deixado uma marca em nós. Parecia que, ao pisar aquelas tábuas de madeira podre, tínhamos cruzado uma linha e despertado algo que agora nos segue. Decidimos, então, nos reunir novamente para tentar entender o que estava acontecendo. Pensamos em voltar à casinha, mas todos tinham medo. Cada um temia o que poderia acontecer àquele lugar nos visse uma segunda vez. O medo se tornou parte da nossa rotina, e até hoje evitamos passar perto da região onde tudo começou. As vozes e sombras são menos frequentes, mas a sensação de ser presente nunca foi completamente. Aquela casinha abandonada se transformou em um ponto negro em nossa história, um segredo sombrio que compartilhamos, mas nunca conseguimos apagar. E, talvez, parte de nós saiba que aquilo que vimos nunca nos deixará realmente em paz. Relato do Ceará. Eu sou a Mariana, de Fortaleza, e já ouvi várias histórias de assombrações aqui. Mas nada me preparou para o que vi numa noite de São João em Juazeiro do Norte. Era uma noite típica de festa, cheia de fogueiras e músicas tradicionais. Estávamos todos animados, dançando e rindo, quando alguns amigos começaram a contar histórias de almas que vagam por Juazeiro. Um deles, com um sorriso provocador, sugeriu que fossemos até o cemitério local, onde, segundo a lenda, almas errantes se reuniam para dançar durante a noite de São João. No início, parecia apenas uma brincadeira, uma maneira de apimentar a festa. Mas a ideia foi crescendo, e, empolgados pela curiosidade e pela adrenalina, decidimos ir. Assim que chegamos ao cemitério, o clima mudou. A atmosfera parecia diferente. Havia um silêncio que contrastava com a animação da festa. A temperatura caiu significativamente, e um calafrio percorreu minha espinha. À medida que caminhávamos entre os túmulos iluminados pela luz da lua, a sensação de que estávamos sendo observados começou a se intensificar. O caminho estava coberto de folhas secas, e o som delas sob nossos pés parecia ecoar mais alto do que o normal. Foi então que vi uma sombra passar. A princípio, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas um dos meus amigos, que tinha trazido uma câmera, gritou: "Olha isso!" Quando ele mostrou a foto que havia acabado de tirar, meu coração parou. Perto de um túmulo, havia uma figura indistinta, quase etérea, parada, com um semblante que me parecia familiar, mas que eu não conseguia identificar. E, mais assustador, quando olhamos ao redor, não havia ninguém lá. O medo tomou conta de nós. Saímos correndo, deixando para trás as risadas e a música da festa, agora abafadas pela adrenalina. A única coisa que conseguíamos pensar era naquela imagem estranha e naquele rosto que, embora fugaz, ficou gravado em nossas memórias. Após a experiência, tentamos conversar sobre o que havia acontecido, mas as palavras pareciam inúteis. Aquela noite se tornou um tabu entre nós, algo que evitamos mencionar, mas que todos sabíamos que tinha mudado nossa percepção da realidade. Nos dias que se seguiram, fiquei obcecada pela foto.
Olhava para ela repetidamente, tentando decifrar o que tinha acontecido. Aquela figura, com olhos vazios e um semblante sereno, parecia estar me chamando, como se quisesse me contar algo. Não sei se foi apenas o medo ou se realmente algo sobrenatural havia ocorrido, mas uma coisa é certa: nunca mais olhei para as noites de São João da mesma forma. Nos meses seguintes, a lembrança daquela noite assombrosa não me abandonou. A cada vez que o dia de São João se aproximava, uma mistura de ansiedade e expectativa tomava conta de mim. As fogueiras e a música tradicional agora traziam uma sombra de temor, como se a festa em si estivesse envolta em mistério. Um dia, enquanto passeava pela cidade, encontrei uma senhora idosa vendendo ervas e amuletos em uma barraca. Ela tinha um olhar profundo e parecia saber mais do que dizia. Sem pensar, me aproximei e compartilhei com ela o que aconteceu naquela noite. A senhora ouviu atentamente e, quando terminei, ela olhou para mim com um semblante sério. Em noites como essa, ela disse, as fronteiras entre os mundos ficam mais tênues. As almas podem vagar mais livremente, buscando o que perderam. Você viu algo que muitos não têm a sorte, ou a desgraça, de ver. Suas palavras reverberaram em mim. Será que o que eu tinha visto era realmente uma alma? A ideia me intrigava e me assustava ao mesmo tempo. Decidi que precisava entender mais sobre aquelas histórias e o que significava aquele rosto que aparecerá na foto. Nos dias seguintes, comecei a investigar sobre as lendas da região. Descobri que Juazeiro do Norte é rico em histórias de assombrações e aparições. A cidade, com sua profunda religiosidade e a história de seus habitantes, parecia ter uma energia única. Fui a bibliotecas, conversei com moradores mais antigos e até visitei alguns locais considerados assombrados. Uma noite, durante uma das minhas pesquisas, encontrei uma mulher que afirmava ser mídia. Ela se ofereceu para me ajudar a compreender melhor o que eu havia visto. Relutante, mas também curiosa, aceitei seu convite para uma sessão. O ambiente estava carregado de expectativa e um leve perfume de ervas. Durante a sessão, a mulher entrou em transe e começou a falar de alguém que tinha uma ligação forte com a minha família. Uma figura feminina, que pareceu querer se comunicar comigo. Naquele momento, percebi que talvez o que vi naquela noite no cemitério não fosse apenas um acaso. A figura poderia ser alguém que tinha uma mensagem ou um aviso para mim. Quando a sessão terminou, a mulher me entregou um pequeno amuleto e disse que ele me protegeria e ajudaria a manter as energias negativas à distância. Senti um misto de alívio e medo. O que isso significava para mim? Eu estava pronta para enfrentar mais mistérios ou deveria voltar à minha vida anterior, ignorando o que havia acontecido? No fundo, uma parte de mim sabia que não conseguiria esquecer. Aquela noite de São João havia me mudado de uma forma que eu ainda não compreendia completamente. Com o amuleto em mãos, decidi que continuaria minha busca por respostas, pois a verdade, seja ela qual for, ainda estava por vir. Ao longo das semanas seguintes, a busca por respostas tornou-se uma parte vital da minha rotina. Decidi explorar as tradições locais e participar de eventos relacionados ao folclore e à espiritualidade da região. Cada encontro me trazia novas histórias e me conectava mais profundamente com a rica tapeçaria cultural de Juazeiro do Norte. Em um desses eventos, conheci um grupo de jovens que compartilhavam o mesmo interesse por histórias sobrenaturais. Nos tornamos amigos rapidamente, unidos pela curiosidade e pela vontade de descobrir mais sobre os mistérios que nos cercavam. Com eles, organizei uma nova visita ao cemitério, mas desta vez com um novo propósito: buscar entender e, quem sabe, encontrar a figura da foto. Na noite da nossa visita, a atmosfera estava diferente. O céu estava limpo, e a lua cheia iluminava o cemitério de forma quase mágica. Chegamos mais cedo e decidimos nos reunir em um círculo, compartilhando histórias e experiências. Cada relato trazia risos e alguns calafrios, mas também uma sensação de união e coragem. Com o coração acelerado, decidi que era hora de explorar sozinha. Enquanto meus amigos conversavam, segui em direção ao túmulo onde havíamos visto a figura. A cada passo, o amuleto que eu usava parecia pulsar, como se estivesse reagindo à energia ao meu redor. Ao chegar ao local, parei e respirei fundo, tentando me conectar com o ambiente. E foi então que tudo mudou. A brisa noturna ficou mais intensa, e uma leve névoa começou a se formar. No meio daquela neblina, uma figura começou a se delinear. Não era como na foto,
Era mais clara, quase luminosa. Meu coração disparou. Era como se eu estivesse sendo puxada, não por medo, mas por uma curiosidade inexplicável. A figura, que se parecia cada vez mais com a que vi na foto, começou a se aproximar. Eu queria correr, mas algo me segurava. No fundo, havia uma calma que me dizia para ficar. Quando a névoa se dissipou, pude ver os detalhes, o rosto sereno e a expressão triste, como se estivesse carregando uma história que precisava ser contada. Você me chamou? Eu murmurei, sem saber se realmente esperava uma resposta. Para minha surpresa, a figura acenou levemente. Era uma confirmação silenciosa, mas poderosa. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não de medo, mas de uma compreensão profunda. Eu estava diante de uma alma que desejava se comunicar. Nesse momento, lembrei das palavras da senhora que conheci. As almas podem vagar, buscando o que perderam. E, naquele instante, percebi que eu estava ali para ouvir e compreender. A figura começou a se desfazer em uma suave luz, e antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ouvi uma voz suave ecoando em minha mente. Conte a minha história. A conexão se quebrou, e eu me vi sozinha novamente, com meu coração acelerado, mas cheia de determinação. Retornei ao meu grupo, ainda em choque, mas agora com uma missão. Precisava descobrir quem era aquela alma e qual era a sua história. O que poderia ser tão importante que merecia ser contado. Com a ajuda de meus amigos, decidi investigar mais a fundo, revisitando lugares, conversando com moradores antigos e procurando registros. Sabia que, para entender o que aconteceu naquela noite e a quem a figura pertencia, precisaria mergulhar na história de Juazeiro do Norte e, quem sabe, na história da minha própria família. A busca por respostas tornou-se uma verdadeira jornada de descoberta. Com meus amigos ao meu lado, nos tornamos investigadores de um mistério que ia além do sobrenatural. Era uma busca por entendimento e conexão com o passado. Começamos a frequentar arquivos históricos, conversando com anciãos da comunidade que podiam nos ajudar a desvendar a história de Juazeiro do Norte. Uma tarde, encontramos uma mulher idosa que vivia em uma casa simples, cercada por um jardim exuberante. Ela era conhecida na vizinhança como uma contadora de histórias. Ao saber do nosso interesse, seus olhos brilharam e ela nos convidou para entrar. Enquanto nos acomodávamos, ela começou a nos falar sobre as lendas da cidade, mencionando almas que vagam em busca de paz. Quando mencionei a figura que vi no cemitério, a expressão dela mudou. A alma da moça que morreu em trágicas circunstâncias. Dizem que ela ainda busca seu amor perdido, ela explicou. O coração disparou. Era exatamente isso que eu precisava saber. A mulher continuou. Ela se chama Clara. Seu amor faleceu antes de se casarem, e desde então, ela não encontrou descanso. A história de Clara me tocou profundamente. Comecei a compreender que o que eu havia visto não era apenas um acaso, mas um chamado. Havia uma dor que precisava ser reconhecida e uma história que queria ser contada. A mulher nos contou que Clara sempre aparecia nas noites de São João, quando as fogueiras estavam acesas e as almas se reuniam. Determinada a honrar a memória de Clara, decidi fazer uma pequena homenagem. Com a ajuda dos meus amigos, organizei uma celebração em sua memória. A ideia era acender uma vela em seu nome, contar sua história e, quem sabe, oferecer um pouco de paz à sua alma. Na noite da homenagem, escolhemos um local próximo ao cemitério, onde podíamos ver as fogueiras da festa de São João ao longe. Reunimos amigos e familiares, contando a história de Clara e a dor que ela carregava. Enquanto as chamas dançavam, acendemos velas em homenagem a ela, formando um círculo de luz que brilhava na escuridão. Enquanto falávamos, senti uma energia diferente ao nosso redor. Uma brisa suave passou por nós, e a atmosfera parecia vibrar com uma presença. Era como se Clara estivesse ali, ouvindo, recebendo nosso carinho e respeito. Naquele momento, percebi que, de alguma forma, ela não estava mais sozinha. Após a homenagem, um sentimento de paz me envolveu. Era como se eu tivesse cumprido um propósito, não apenas para Clara, mas também para mim mesma. O que começou como uma curiosidade se transformou em uma experiência profunda de conexão e entendimento. A vida é cheia de mistérios, mas também de histórias que precisam ser contadas e lembradas. Nos dias que se seguiram, continuei a refletir sobre tudo o que havia aprendido.
A figura que eu vi no cemitério não era apenas uma alma errante. Era um testemunho da vida e do amor que perdura, mesmo além da morte. A conexão que fiz com Clara se tornou uma parte importante da minha própria história, uma lembrança de que todos nós temos um papel nas narrativas uns dos outros. A partir daquele momento, decidi que continuaria a explorar os mistérios da vida, não apenas em busca de respostas, mas também para compartilhar as histórias que merecem ser contadas. Afinal, cada alma tem sua jornada, e eu estava disposta a ouvir e aprender com elas. Relato de São Paulo. Eu chamo Roberto, moro em São Paulo, e uma vez, passei por uma experiência que mudou minha vida completamente. Aconteceu numa noite de sábado, quando voltava para casa pela Avenida Paulista. A rua estava praticamente deserta. O silêncio era profundo, e as luzes dos edifícios refletiam na calçada, criando um cenário quase etéreo. O ar estava fresco, e eu sentia a brisa suave no meu rosto. De repente, avistei uma mulher parada em frente a um prédio antigo, que parecia ter mais de um século. Ela estava vestida com um vestido branco que brilhava sob a luz da lua, e seus cabelos longos e escuros flutuavam suavemente como se fossem parte do vento. A princípio, pensei que ela fosse apenas uma figura qualquer, mas logo percebi que ela me olhava fixamente. Eu tentei ignorar, mas parecia que os olhos dela me seguiam, penetrando minha alma com um olhar intenso. A cada passo que eu dava, ela parecia se aproximar, mas ainda assim permanecia imóvel, como se fosse uma estátua. Comecei a caminhar mais rápido, o coração acelerando no meu peito. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Quando olhei para trás, em um momento de pura adrenalina, ela simplesmente desapareceu. Não havia sinais dela, nem mesmo uma sombra. Desde então, sempre passo pela Paulista sem olhar para as colinas antigas, com medo de encontrar aquele olhar novamente. Às vezes, à noite, quando a cidade parece mais viva, ouço sussurros no vento e sinto um arrepio na espinha, como se ela ainda estivesse por perto, me observando. A Avenida Paulista, que costumava ser um lugar de tranquilidade para mim, agora carrega uma aura de mistério e medo. E toda vez que caminho por ali, não posso evitar a sensação de que a mulher ainda está esperando, presa entre o passado e o presente. Com o passar dos dias, a imagem daquela mulher não saía da minha mente. Eu tentava racionalizar a situação, pensando que talvez tivesse sido apenas uma alucinação causada pelo cansaço ou pela solidão da noite. No entanto, a sensação de que havia algo mais profundo naquela experiência me assombrava. Naquela semana, decidi voltar à Avenida Paulista. Era uma noite clara, e o ar estava carregado de energia. À medida que caminhava, tentava me convencer de que não havia motivo para medo. Mas ao me aproximar do prédio antigo, meu coração começou a disparar novamente. A lembrança dos olhos dela me fez hesitar, mas algo dentro de mim queria entender o que havia acontecido. Cheguei até a calçada onde a mulher havia estado. O prédio, com sua arquitetura desgastada pelo tempo, parecia ainda mais imponente sob a luz da lua. Tentei me concentrar, respirar fundo e buscar alguma resposta. Nesse momento, uma brisa mais forte passou por mim, e eu a senti como um sussurro, como se a cidade estivesse me contando uma história. Olhei ao redor, esperando ver algo, mas nada se movia. O silêncio era quase ensurdecedor. Foi então que, de repente, ouvi um som. Um leve sussurro que parecia vir do interior do prédio. A curiosidade me tomou, e eu me aproximei da entrada, hesitante. A porta estava entreaberta, e uma luz suave emanava de dentro. Uma força inexplicável me puxou para dentro. Era como se a mulher me chamasse, como se eu estivesse destinado a descobrir algo. Assim que entrei, o ambiente era diferente. As paredes eram cobertas de fotos antigas e retratos de pessoas que pareciam ter vivido ali há muito tempo. Uma sensação de nostalgia me invadiu, como se eu estivesse conectando a um passado distante. No fundo, vi uma sombra se mover. Meu coração disparou, e antes que pudesse pensar, chamei. Quem está aí? A figura se virou, e para minha surpresa, era uma mulher, mas não a mesma da noite anterior.
Esta tinha um semblante gentil, com olhos que carregavam a sabedoria de muitas histórias. Ela sorriu e, de alguma forma, eu sabia que estava em um lugar seguro. Você sentiu a presença dela, não é? Perguntou, como se soubesse exatamente o que eu estava passando. Expliquei minha experiência, e ela começou a contar a história daquele lugar, do prédio, e da mulher que havia me observado. Ela não está aqui para te causar medo, disse a mulher. Ela está presa entre os mundos, esperando ser lembrada. Às vezes, ela aparece para aqueles que podem ouvir suas histórias. Naquele momento, percebi que minha experiência não era um simples acaso. A mulher na Avenida Paulista era um símbolo, uma ligação entre o presente e o passado. Saí do prédio com uma nova compreensão e um peso levantado do meu coração. A Avenida Paulista nunca mais seria a mesma para mim, não como um lugar de medo, mas como um espaço repleto de histórias e memórias que pedem para ser ouvidas. Após aquela noite, minha percepção sobre São Paulo mudou drasticamente. A Avenida Paulista, antes apenas uma via movimentada e cheia de arranha-céus, agora se transformava em um lugar de mistério e história. Sempre que passava por ali, sentia uma conexão mais profunda com a cidade e suas memórias, como se cada pedra e cada prédio guardassem segredos esperando para serem revelados. Comecei a explorar mais sobre a história da cidade, visitando museus e conversando com pessoas mais velhas que moravam na região. Descobri que aquele prédio antigo onde encontrei a mulher era parte de um projeto de revitalização cultural, e muitos moradores ainda contavam histórias sobre os antigos habitantes e suas vidas na cidade. Cada relato que ouvia parecia me aproximar ainda mais da figura enigmática que tinha encontrado. Naquela busca por conhecimento, conheci uma artista que se especializava em retratos de figuras históricas da cidade. Ela estava trabalhando em uma série que capturava a essência dos que haviam contribuído para a rica tapeçaria de São Paulo. Ao ouvir minha história, ela se ofereceu para me ajudar a entender mais sobre a mulher que havia visto. Juntos, começamos a pesquisar, vasculhando arquivos antigos e documentos esquecidos, em busca de qualquer pista que pudesse nos levar a respostas. Cada novo achado se tornava uma peça do quebra-cabeça. Aprendi que a mulher do vestido branco havia sido uma artista talentosa no início do século XX, conhecida por suas pinturas que retratavam a vida cotidiana de São Paulo. Mas também havia rumores sobre sua vida trágica, repleta de amores perdidos e desilusões. A cada nova informação, sentia que a conexão com ela se fortalecia. Não era apenas uma aparição. Era uma história de vida que clamava por reconhecimento. Em uma dessas pesquisas, descobrimos uma carta que a artista havia escrito, cheia de esperança e sonhos. Ela falava sobre seu desejo de ser lembrada e de deixar sua marca no mundo. Ao ler aquelas palavras, uma onda de empatia me invadiu. Comecei a entender que minha experiência não era apenas sobre medo, mas sobre dar voz a alguém que tinha sido silenciada pela história. Decidi que precisava fazer algo mais para honrar a memória daquela mulher. Com a ajuda da artista, organizamos uma exposição de arte na Avenida Paulista, dedicada a ela e a outros artistas que haviam contribuído para a cultura da cidade, mas que não tinham sido devidamente reconhecidos. O evento atraiu uma multidão e, no meio daquelas pessoas, sentia que a presença da mulher ainda estava comigo, como se ela estivesse sorrindo ao ver sua história finalmente sendo contada. Naquela noite, enquanto observava os visitantes admirando as obras e ouvindo as histórias, percebi que não só tinha mudado minha relação com a Avenida Paulista, mas também com a cidade e suas histórias. A experiência havia me transformado. Eu não era mais apenas um observador passivo. Agora eu era parte da narrativa de São Paulo, um contador de histórias. E assim, a Avenida Paulista tornou-se um símbolo não apenas de urbanidade e modernidade, mas de memória e resiliência. A cada passo que dou por ali, levo comigo a lição de que cada cidade, cada rua, carrega não apenas os ecos do presente, mas as vozes do passado, clamando para serem lembradas. Com o sucesso da exposição, a Avenida Paulista ganhou um novo significado para mim. Não era mais apenas uma rota de trânsito ou um lugar de trabalho. Era um espaço vivo, pulsante, cheio de histórias não contadas. Eu comecei a me envolver em outras iniciativas culturais na cidade, promovendo eventos que celebravam a diversidade de histórias e vozes que compunham a rica tapeçaria de São Paulo. A experiência também me inspirou a escrever. Comecei a anotar meus pensamentos e reflexões sobre as pessoas que encontrava,
os lugares que visitava e as histórias que descobria. Escrever se tornou uma forma de libertação, permitindo-me explorar não apenas minha própria jornada, mas também a conexão profunda que todos nós temos com a cidade e com os outros. Eu percebi que todos nós carregamos um pouco das histórias uns dos outros, e essas histórias moldam quem somos. Um dia, enquanto caminhava pela Avenida Paulista, lembrei-me da mulher de vestido branco e de como sua busca por reconhecimento havia se entrelaçado com a minha. Aquela conexão transcendeu o medo que eu sentirá na primeira vez que a vi. Agora, eu a via como uma parceira nesta jornada, uma fonte de inspiração que me havia guiado a um caminho de autodescobrimento e criatividade. Decidi então que era hora de compartilhar não apenas a história dela, mas também a minha. Comecei a trabalhar em um livro que contava a história de como uma simples caminhada na Avenida Paulista havia mudado minha vida. Mesclando narrativas de pessoas que conhecia ao longo do caminho, transformei o livro em um mosaico de experiências humanas. A ideia era mostrar que cada um de nós, de alguma forma, contribui para a grande história da cidade. Enquanto escrevia, voltei ao prédio onde havia encontrado a mulher. A porta estava novamente entreaberta, e decidi entrar, mas desta vez com a certeza de que não estava buscando respostas, mas sim um espaço sagrado para refletir e criar. Dentro, o ambiente estava ainda mais rico com novas obras de arte e histórias que haviam sido coletadas desde minha última visita. A energia no ar era palpável, como se o lugar estivesse vivo, esperando que mais vozes se unissem às suas. Uma tarde, enquanto trabalhava em meu manuscrito, uma jovem artista se aproximou. Ela estava intrigada pela arte nas paredes e pela energia do lugar. Conversamos por horas, e percebi que ela também tinha uma história para contar. Juntos, decidimos criar uma série de encontros artísticos, onde as pessoas poderiam vir compartilhar suas histórias e expressões criativas. O projeto rapidamente ganhou vida, e a pequena sala do prédio tornou-se um espaço de acolhimento e colaboração. Esses encontros trouxeram pessoas de todas as idades e origens. Cada história compartilhada era uma nova adição à tapeçaria de São Paulo. Era incrível ver como, ao abrir o espaço para os outros, todos nós começávamos a curar velhas feridas e a celebrar novas conexões. A mulher de vestido branco estava sempre presente em nossos pensamentos, como uma guardiã silenciosa do que estávamos criando. Ao final do meu livro, decidi incluir um capítulo dedicado a ela, orando não apenas sua vida, mas a maneira como sua presença havia me levado a um caminho de descoberta. Quando o livro foi publicado, realizei um lançamento na própria Avenida Paulista. A sensação de estar ali, cercado por pessoas que compartilhavam suas histórias e risos, foi indescritível. Eu sabia que a mulher de vestido branco estava lá, em espírito, sorrindo para nós. A Avenida Paulista tornou-se não apenas um lugar de memória, mas um símbolo de renascimento e esperança. A cidade, com suas contradições e belezas, me ensinou que somos todos parte de uma grande história, e cada um de nós tem o poder de contar e transformar essas narrativas. Desde então, sempre que passo por ali, sinto a presença dela e a certeza de que, de alguma forma, sua história e a minha continuam entrelaçadas. Com o sucesso do meu livro e a crescente popularidade dos encontros artísticos, percebi que tinha encontrado meu propósito. A Avenida Paulista não era apenas uma simples rua. Ela se tornou um símbolo de conexão, criatividade e resiliência. Através dela, pude unir pessoas de diferentes origens e histórias, todas com algo valioso a compartilhar. À medida que o projeto crescia, também surgiram novas oportunidades. Comecei a receber convites para palestras e workshops, onde poderia falar sobre a importância de contar histórias e ouvir as vozes dos outros. Essa troca não só enriqueceu minha vida, mas também me deu um senso de responsabilidade. Eu sabia que deveria continuar a promover essa conexão entre as pessoas e a cidade. Um dia, durante uma dessas palestras, conheci um grupo de jovens estudantes de arte que estavam explorando temas relacionados à memória e à identidade. Eles estavam fascinados pela história da mulher de vestido branco e pediram para trabalhar juntos em um projeto que refletisse a luta das mulheres artistas ao longo da história de São Paulo. Fiquei animado com a ideia e, juntos, decidimos criar uma instalação que honrasse as vozes de mulheres que foram esquecidas ou subestimadas. O processo de colaboração com os estudantes foi mágico. Cada um trouxe suas experiências pessoais e perspectivas únicas. Juntos, criamos um mural interativo que contava as histórias dessas mulheres,
utilizando fotos, pinturas e textos que ressoavam com suas lutas e conquistas. O mural foi instalado na Avenida Paulista, em um espaço público, onde todos poderiam vê-lo e interagir com as histórias que estávamos contando. A inauguração do mural foi um evento emocionante, reunindo artistas, estudantes e moradores da cidade. Enquanto falávamos sobre a importância de lembrar e celebrar essas mulheres, senti uma onda de gratidão. Era como se a mulher de vestido branco estivesse ali conosco, inspirando cada palavra e cada gesto. O mural se tornou um espaço de diálogo, onde as pessoas podiam compartilhar suas próprias histórias e se conectar umas com as outras. À medida que o projeto se expandia, comecei a receber relatos de pessoas que visitavam o mural. Muitas delas compartilhavam como suas próprias histórias se entrelaçavam com as narrativas que ali estavam expostas. Isso não apenas aumentou o alcance do projeto, mas também criou uma rede de apoio entre artistas e moradores que se sentiam encorajados a expressar suas vozes. Com o tempo, percebi que minha jornada havia se transformado em algo maior do que eu jamais poderia ter imaginado. O impacto que a mulher de vestido branco teve em minha vida agora se refletia na vida de outros. A Avenida Paulista, que uma vez havia representado um momento de medo, tornou-se um local de inspiração e criação. A cidade, com todas as suas complexidades, passou a ser uma extensão de mim mesmo. Hoje, sempre que ando pela Avenida Paulista, sinto uma mistura de emoções. Cada esquina, cada prédio, cada sorriso que encontro é um lembrete de que a cidade é feita de histórias vivas. E, mais importante, que todos nós temos o poder de contar nossas próprias histórias e a de outros, criando uma tapeçaria rica e diversificada que pode inspirar as próximas gerações. Finalmente, compreendi que a mulher de vestido branco não era apenas um eco do passado. Ela era uma luz que iluminou o caminho para um futuro mais conectado e consciente. E assim, sigo minha jornada, não apenas como Roberto, mas como um contador de histórias, um guardião da memória da cidade e um defensor das vozes que merecem ser ouvidas. Enquanto a vida seguia, percebi que minha jornada não se limitava apenas à Avenida Paulista e às histórias que ali encontrei. A transformação que experimentei também começou a refletir em meus relacionamentos pessoais. As amizades que antes eram superficiais se aprofundaram, à medida que me tornava mais vulnerável e disposto a compartilhar minha própria história. Um dia, durante uma das nossas reuniões artísticas, conheci Clara, uma jovem poetisa que havia se mudado para São Paulo em busca de inspiração. Ela era apaixonada por palavras e contava histórias de maneira tão encantadora que imediatamente me senti atraído por sua energia. Ao longo das semanas, começamos a trocar ideias e nos tornamos parceiros criativos. Clara me encorajou a explorar novos temas em minha escrita, e juntos, discutíamos sobre arte, cidade e a importância de contar nossas histórias. Conforme nossa amizade se aprofundava, percebi que Clara também tinha suas próprias lutas. Ela havia enfrentado desafios pessoais, incluindo o sentimento de não pertencimento em uma cidade tão grande e diversa. Em nossas conversas, tentávamos entender como a cidade moldava nossas identidades e como poderíamos, juntos, criar um espaço onde outras pessoas também se sentissem vistas e ouvidas. Decidimos, então, realizar uma série de noites de histórias na Avenida Paulista, onde artistas, poetas e músicos poderiam se apresentar e compartilhar suas experiências. O objetivo era criar um espaço acolhedor para a troca de histórias e para que todos se sentissem parte da grande narrativa da cidade. As noites rapidamente se tornaram um sucesso, atraindo pessoas de diferentes origens e proporcionando um ambiente de celebração e empatia. Em cada evento, a energia era palpável. As vozes ecoavam pela avenida, e a conexão que criávamos era intensa. Durante uma dessas noites, Clara subiu ao palco e recitou um poema que havia escrito sobre a mulher de vestido branco. As palavras dela reverberavam com uma beleza melancólica, trazendo lágrimas aos olhos de muitos na plateia. Senti que a presença da mulher estava mais viva do que nunca, unindo todos nós em uma experiência compartilhada de amor, dor e esperança. Ao longo do tempo, percebi que o projeto das Noites de Histórias havia se tornado muito mais do que um espaço para a arte. Ele havia se transformado em uma comunidade. Pessoas que se sentiam isoladas começaram a se conectar, e histórias que antes estavam escondidas ganharam vida diante do público. A Avenida Paulista se tornou um símbolo de resistência e união, onde todos eram bem-vindos para compartilhar suas vozes. Refletindo sobre tudo isso,
Percebi que a jornada havia me ensinado valiosas lições sobre a importância de ouvir e ser ouvido. A cidade estava repleta de histórias que esperavam ser contadas, e eu tinha a responsabilidade de ser um facilitador nesse processo. Clara e eu continuamos a trabalhar juntos, e a conexão que criamos tornou-se uma fonte de força e inspiração mútua. Ao final de cada noite, sempre olhava para a avenida, agora iluminada por uma nova luz, repleta de energia e vida. A mulher de vestido branco, embora uma memória, continuava a guiar nosso caminho, lembrando-nos de que a arte tem o poder de curar e transformar. À medida que mais pessoas se uniam à nossa causa, entendi que a narrativa da cidade não era só minha, era de todos nós. Assim, sigo minha trajetória, sempre buscando novas maneiras de celebrar a diversidade das histórias que compõem São Paulo. Cada dia traz a oportunidade de ouvir uma nova voz, de compartilhar uma nova experiência e de, talvez, iluminar o caminho de alguém que ainda não encontrou seu espaço. A Avenida Paulista é um testemunho vivo de que todos têm uma história para contar e que, juntos, podemos criar um futuro mais rico e inclusivo. E aí, curtiu o nosso mergulho no lado obscuro da vida? Se você deu boas risadas ou ficou com aquele frio na espinha, não esquece de deixar seu like e se inscrever. Cara sorrindo e com chifres, cabeça de abóbora, ative o sininho para não perder nossas próximas aventuras sombrias. Tem mais histórias e risadas esperando por você. E lembre-se, o que acontece no canal Sombrio não fica só aqui, pode te seguir para a cama. Fantasma, boa noite e até a próxima.